Fala, meus queridos, vamos falar um pouco aqui na aula de agora sobre classificação das estruturas. Essa nossa aula ela vai falar um pouco da classificação das estruturas metálicas, da classificação das vigas, né, e das seções transversais. Vocês vão ver que, diferente de concreto, nós temos aqui no aço uma classificação para o elemento, de um modo geral, quanto às deslocabilidades da estrutura, da peça e da seção transversal da peça. É isso mesmo, existem problemas que estão atrelados ao desenho do perfil, se ele é um perfil tipo I, tipo C, isso pode impactar na maior ou menor SBUTs ou na maior ou menor capacidade de carga desse perfil, porque as estruturas metálicas, por terem seções reduzidas, nós temos flambagem, né, de peças, de partes de uma seção. Posso ter a flambagem da alma, eu posso ter a flambagem da mesa do meu perfil. Então, além da estrutura de um modo geral, a gente classificar nessa aula qual é, se ela é de baixa, de média ou de alta deslocabilidade, nós vamos ver também outros fatores que interferem na capacidade que esse perfil tem de resistir a esforços ou de plastificar a sua seção transversal. Vocês vão ver fenômenos de instabilidade como o da flambagem, não só atrelados ao perfil e suas vinculações externas, mas também atrelados à seção transversal da peça, onde a gente vai ver um pouco sobre elementos AA, elementos AL, a gente vai ver um pouco mais sobre isso nessa aula. Eu vou começar falando que as estruturas, de um modo geral, e aí não só as estruturas metálicas, elas podem ter alguns tipos de análise, né? O que eu digo quando eu falo de tipos de análise? É uma maneira de obter os esforços internos para o dimensionamento. Quando a gente fala de um tipo de análise quanto ao material, a gente vai ter a análise que ela pode ser elástica, e aí a gente segue aquela tradicionalíssima equação que é a nossa lei de Hooke, né? Onde as tensões são proporcionais às deformações. Esse aqui é o nosso módulo de elasticidade, ou também chamado às vezes de rigidez, ou módulo de Young. Tudo isso nessas expressões, durante a análise elástica, se o meu material respeita a lei de Hooke, ele segue um diagrama elástico linear, carrega e descarrega na mesma reta. Nós não temos a plastificação da seção, fico limitado à análise na região elástica. Quando eu atinjo a fase plástica, eu tenho alguns perfis, e aí não entenda isso como o diagrama do ensaio do meu material. Não é, é o diagrama que é utilizado para o dimensionamento, para o projeto. Tá? A gente sabe que o diagrama ele pode ter diversos formatos e que a gente simplifica em alguns tipos para encaixar, né, dentro daquelas caixinhas, daquelas classificações que nós temos. Então a análise elástica se restringe ao diagrama elástico linear, a fase elástico linear. Já a análise plástica, também muitas vezes chamada de análise inelástica, ou análise inelástica, eu saio aqui daquele regime onde as tensões são proporcionais às deformações e posso obter alguns diagramas, alguns perfis de tensão-deformação, como, por exemplo, o rigidoplástico. Ele é sempre rígido, ele não existe nenhuma fase elástica, então, até atingir a tensão de plastificação da seção, ele não se deforma. Ele é rígido e depois ele atua de forma plástica, ou seja, deixando deformações permanentes, ainda que cessadas as forças, né, as tensões atuantes. Nós temos esse rigidoplástico, ou rigidoplástico perfeito, né? Ele não tem sequer uma deformação na fase elástica. Nós temos o elastoplástico perfeito, que é um material que no início ele segue a lei de Hooke, e depois ele tem ali o seu patamar de escoamento, digamos assim, onde ele plastifica a seção transversal. Elastoplástico perfeito. Temos o elastoplástico não linear, então ele tem assim uma fase aqui que é elástica, tensões, embora não sigam a lei de Hooke, elas, quando cessa o carregamento, as deformações voltam ao estado original, né? A seção recupera
as deformações, por isso fase elástica, embora não seja válida a lei de Hooke, é uma elasticidade não linear, e depois tem a sua fase plástica, onde existem as deformações permanentes, ok? Então, veja que elastoplástico não linear. De certa forma, se for olhar a grosso modo, a análise inelástica ficaria restrita ao material rigidoplástico, onde não existe fase elástica. Os demais, a gente pode chamar de análise plástica ou análise inelástica, mas eles têm uma fase, um momento de elasticidade no início do diagrama, mas eles serão dimensionados lá na sua fase já plástica, né? Por isso a gente fala de uma análise plástica, na plastificação da seção transversal, ou seja, toda a seção transversal atingiu o limite de plastificação ou a tensão de plastificação. Isso quanto aos materiais, análise elástica e análise plástica ou inelástica. Já quanto à geometria, durante a análise estrutural nós temos uma análise que é feita com a estrutura na sua posição original, ou seja, na sua posição indeformada, que a gente chama de análise linear ou análise de primeira ordem, e uma análise não linear, onde a geometria é considerada a geometria deformada da estrutura. Veja que, se eu considero uma análise de primeira ordem, este carregamento horizontal, ele está apenas atuando de maneira geral ao longo de toda a minha viga. Quando essa estrutura se deforma, né, esse pórtico se deforma, esse carregamento ele vem para cá, ó, e ele gera um momento resultante aqui nos apoios que não era gerado na condição original. Então, análise linear ou análise de primeira ordem, ou análise geométrica linear ou análise geométrica de primeira ordem, posição deformada, ou seja, indeformada, esforços internos calculados na posição original. Análise não linear ou análise de segunda ordem, os esforços internos são calculados com a estrutura deformada, num processo de iteração, onde, claro, cada vez mais deformado, maior são os esforços, maior são as deformações, e aí maior são os esforços, e aí maior são as deformações, até chegar num ponto de equilíbrio. Adianto para vocês, NBR 8800, ela estabelece que todas as análises serão de segunda ordem, ou seja, deverão considerar a posição deformada das estruturas. E aí a gente, claro, ver qual é o impacto de uma análise de segunda ordem, eu preciso saber o quanto que ela se deforma. Se ela se deforma muito, eu tenho um grande impacto no cálculo da posição deformada da estrutura com relação à posição indeformada. Eu vou ter uma discrepância muito grande no cálculo de segunda quando comparado ao cálculo de primeira ordem. Nós teremos um valor aí, uma diferença significativa na quantificação dos esforços. E é isso que a classificação das estruturas nos traz. A estrutura ela vai ser considerada de pequena, de média ou de grande deslocabilidade quando, em todos os seus andares, a relação entre o deslocamento lateral obtido em relação à base, né, na análise de segunda ordem, chamado aqui de delta 2, e aquele obtido na análise de primeira ordem, em todas as combinações últimas de ações, então seja combinação normal, especial, de construção ou excepcional, essa relação análise de segunda ordem dividido por análise de primeira ordem, se for menor ou igual a 1.10, ela é uma estrutura de pequena deslocabilidade, significa que é uma estrutura que não se desloca muito, ou seja, os esforços de segunda ordem são muito próximos dos esforços de primeira ordem, que é considerada na primeira ordem a posição indeformada. Se essa relação é baixa, ela é uma estrutura que se desloca muito pouco. Não tem grande diferença entre os esforços de segunda e os esforços de primeira ordem. Se tiver entre 1.10 e 1.40, é uma estrutura de média deslocabilidade. E acima de 1.40 significa o quê? Que a análise de segunda ordem me trouxe esforços 40% a mais do que a análise de primeira ordem, né? Ou seja, a relação de 1.4 entre segunda e primeira ordem. Veja que aqui é muito importante considerar
análise de segunda ordem. Por isso que a norma fala, sempre façam análise de segunda ordem. Mesmo para estruturas pequenas, pequena e de média deslocabilidade, mas principalmente grande deslocabilidade, porque aqui tem um impacto muito significativo nessa consideração da posição deformada. Aqui eu tenho algumas regalias, no caso de pequena ou média deslocabilidade. E aí a norma ela vai falar o seguinte, que em relação aos deslocamentos horizontais, nós podemos ter dois tipos de efeitos. Os efeitos P-deltinha, que são os efeitos locais de segunda ordem, ou seja, quando a gente fala de posição deformada, a gente está falando aqui de posições da geometria deformada da estrutura, mais posições ali da deformação local. Veja, decorrentes da não linearidade do eixo da barra. Então, olha, a posição deformada do elemento é uma posição não linear. Então eu preciso considerar esses efeitos, chamados de efeitos P-deltinha. P-deltinha, efeito local de segunda ordem. E o P-deltão, que a gente chama de P-delta ou P-deltão, são os efeitos globais de segunda ordem. Então, o P-deltinha, efeitos locais, não linearidade da barra, do eixo das barras, e o efeito global, P-deltão, decorre dos deslocamentos da estrutura, dos nós da estrutura como um todo. Aqui são os deslocamentos não do elemento, da barra em si, mas como da estrutura como um todo, por isso efeitos globais de segunda ordem, enquanto P-deltinha, efeitos locais de segunda ordem. E aí a gente vai ver que, claro, estruturas de pequena deslocabilidade e também de média deslocabilidade devem ter algumas imperfeições geométricas iniciais que devem ser levadas em conta. Preciso considerar algumas imperfeições que a gente pode ter na nossa construção. Só que no caso de pequena ou média deslocabilidade, ao invés de eu considerar ali em cada andar um deslocamento relativo para considerar as imperfeições geométricas, eu posso simplificar a análise. E eu não vou entrar nesse mérito porque nós não faremos análise estrutural aqui, mas vale a pena ressaltar aqui, por conta de estruturas ser de pequena ou de média deslocabilidade, ou seja, não há uma relação de segunda ordem com primeira ordem, vai ser sempre menor do que 1,4, né? Porque nós estamos falando de primeira ou de pequena ou de média deslocabilidade. Se a gente for ver aqui, acima de 1,4 é que seria de grande, então menor ou igual aqui. Ao invés de fazer uma análise mais detalhada, eu posso simplificar as imperfeições geométricas traduzindo isso numa força nocional, uma força pequena, desestabilizadora, aplicada lateralmente nas vigas e pilares que serão contidos. Esse efeito ele vai equivaler às imperfeições. Então, a análise, se for uma estrutura de alta ou de grande deslocabilidade, eu sempre perco esse nome, grande, não é alta. Se for uma estrutura de grande deslocabilidade, eu preciso considerar todas as imperfeições geométricas, da maneira que elas possam existir. Já no caso de estruturas de pequena ou de média, eu ganho uma vantagem, uma forma de simplificar. Olha, eu sei que a estrutura vai ter imperfeições geométricas, mas ao invés de eu analisá-las caso a caso, eu considero uma força horizontal que representa 0,3% do valor das cargas de cálculo gravitacionais, e essa força é como se fosse uma força desestabilizadora da estrutura. Eu preciso avaliar ali qual é a imperfeição geométrica de cada perfil, de cada estrutura. Coloco uma força horizontal e ela já vai ser suficiente para desestabilizar a estrutura, e aí, claro, com o seu carregamento vertical, vai gerar uma série de esforços diferentes do que seriam os esforços gerados na posição original. Afinal de contas, estamos falando de uma análise de segunda ordem. Só que eu não estou analisando especificamente cada caso, eu estou aplicando uma força nocional no topo ali dos meus pilares. Nunca vi questão sobre isso, mas eu quis trazer por conta de, eventualmente, pode-se entender o que seria essa força nocional, né? Força desestabilizadora, um carregamento mínimo lateral na estrutura que substitui a análise minuciosa das imperfeições geométricas. Maravilha! E aí, quando a gente fala de movimento lateral, por exemplo, movimentos que resistirão a esse deslocamento lateral, a essa força nocional, a essa força desestabilizadora, nós aí surgimos
a figura, né? Existe a figura, ou surge a necessidade da figura do contraventamento. Estruturas muito esbeltas poderiam ter grandes deslocamentos, estruturas de aço, diferentes das de concreto, onde as ligações são rígidas, né? Em sua maioria. Claro, com exceção do concreto pré-moldado. Estou falando do concreto monolítico ali, moldado em loco. Quando a gente fala de estruturas metálicas, surge a necessidade de fazer o quê? Contraventamento, que nada mais é do que um sistema que vai conectar os elementos da estrutura, tentando aumentar a sua rigidez. Aumentando a rigidez do conjunto, nós trazemos essa estrutura para cada vez menos, para ter cada vez menos deslocabilidade. E deslocar, no ponto de vista estrutural, quanto mais ela se desloca, mais as cargas são redistribuídas e mais efeitos negativos nós temos nas estruturas. E quando a gente fala de força horizontal, é a principal força desestabilizadora de uma estrutura. Por quê? Com o deslocamento horizontal, os esforços devem todos ser recalculados. O que a gente faz para dar maior rigidez a essas estruturas que por si só são tão esbeltas, que são estruturas metálicas, perfis muito leves e com seção transversal reduzida? Primeiro nós temos 3 tipos de elemento. O elemento contraventado, que é aquele que não participa, não contribui com o contraventamento, simplesmente aproveita dos benefícios do contraventamento. Os elementos isolados, que não dependem de contraventamento, são estáveis por si só. E aí o que interessa para nós, a subestrutura de contraventamento. Essa subestrutura de contraventamento, ou contraventamento, pura e simplesmente, a gente chama de subestrutura de contraventamento, mas eu poderia falar, o contraventamento da estrutura é aquilo que resiste à maior parte das ações horizontais. Exemplos, pórticos rígidos, pórticos treliçados, paredes de cisalhamento, né? Formando nossos núcleos de serviço. Tudo que dá rigidez, ou tudo que ajuda na rigidez da estrutura, principalmente a sua deslocabilidade com forças horizontais, ou quando submetida à força horizontal, é uma subestrutura, ou faz parte do conjunto que a gente chama de subestrutura de contraventamento. Existem diversos tipos de contraventamento e eles são essenciais na estrutura metálica. Por exemplo, aqui a gente tem um contraventamento na diagonal, dando maior rigidez a esse elemento. Pode ser um contraventamento só na diagonal, pode ser um contraventamento em X, um contraventamento em delta, um contraventamento em K, sistemas usuais para perfis, para galpões industriais ou estruturas de aço. Veja, eu tenho um contraventamento na lateral, que a gente chama de contraventamento vertical, porque ele fica na posição vertical, dando mais rigidez, quando submetido aí esse galpão a forças horizontais. Esse contraventamento vai funcionar dando mais rigidez ao conjunto. Um detalhe, eu não preciso contraventar todos os pórticos, eu contraventei no início, contraventei no fim, isso já reduz significativamente a deslocabilidade lateral. E tem um outro sistema de contraventamento, que é o contraventamento horizontal. Então ele vai inclinado, né, ou na própria horizontal, também dando mais rigidez ao conjunto quando submetido a ações horizontais. Contraventamentos verticais, horizontais. Além desses contraventamentos dados aí por barras, muitas vezes por perfis do tipo cantoneira, nós temos outras formas de contraventar, de dar mais rigidez à estrutura. Eu posso ter uma parede, por exemplo, em concreto, uma parede cortante, que estabilize todo o conjunto, uma parede que tem grande rigidez. Onde que isso é comum? Quando a gente faz aqueles núcleos de serviço, seja uma caixa de escada, seja uma caixa de elevador, esse núcleo central, que geralmente é em concreto, ele dá rigidez ao elemento como um todo. Embora a estrutura seja metálica, este núcleo geralmente é em concreto para dar rigidez, para dar resistência quando essa estrutura for submetida a ações, principalmente ações horizontais, causadas pelo quem? Pelo vento. Então, eu posso ter uma mistura de sistemas, veja, parede de cisalhamento e uma treliça aqui de contraventamento, barras de contraventamento. Posso ter um núcleo rígido, mais rigidez aqui nas laterais, perfis rígidos, né? Perfis, no caso aqui, pode ter elementos ou rígidos ou em concreto, que também será rígido, ou posso contraventar minhas barras com diagonais aqui, por exemplo, em cantoneiras. Existem vários sistemas. Olha esse último caso aqui, eu tenho um núcleo rígido,
provavelmente elevador, caixa de escada. Tem um pórtico treliçado, ou seja, todo contraventado, e ainda tem uma parede estrutural. Isso tudo é unido por uma laje. E se essa laje for em concreto, o que essa laje em concreto faz? Funciona como um diafragma rígido. Esse diafragma rígido, quando essa laje de concreto ela é executada, ela trava todo mundo também ao deslocamento horizontal, funcionando de maneira análoga a esse sistema de contraventamento horizontal em X aqui, que nós estamos vendo nos galpões de estruturas metálicas. Então, o subsistema de contraventamento, ou a subestrutura de contraventamento, é o conjunto, é o jogo, onde todo mundo colabora para maior rigidez estrutural de maneira geral, ou seja, menor deslocabilidade quando submetido a esforços horizontais, principalmente. Maravilha, a gente falou da classificação e dos sistemas de contraventamento. Agora eu vou falar da classificação das vigas. Quando a gente tem uma viga submetida à flexão, eu posso ter essa viga com capacidade suficiente para atingir a sua o quê? Carga máxima. Então ela pode atingir a sua carga máxima, sua carga resistente última, digamos assim. Só que existem alguns fatores que podem fazer com que essa viga não atinja a sua carga máxima ou a sua última resistência. Eu posso estar perdendo eficiência do meu elemento estrutural. Quando que isso ocorre? Quando que isso ocorre? Por exemplo, eu tenho um material que resistiria a uma tensão X e eu estou tendo problemas quando eu chego em 80% de X. Pô, mas esse material resiste até uma tensão X, por que eu estou tendo problemas com 0,8 de X? Ou seja, por que eu estou tendo sua capacidade local, ou sua capacidade resistente diminuída? Porque eu posso estar tendo instabilidades ou flambagens dentro da seção transversal do meu perfil. É isso que a gente quer ver quando a gente fala de classificação da viga. Olha só, a resistência das vigas à flexão pode ser reduzida pelo efeito de flambagem local das chapas. Se for, o que a gente fala quando eu falo das chapas? Opa, posso falar aqui da mesa, da alma da viga, posso falar da mesa superior, pode falar da mesa inferior. Se for um outro perfil, eu posso falar de outras peças, né? Olha aqui, perfil em C, com enrijecido. Posso ter problemas no perfil, da seção transversal do perfil, que comprometam o desempenho da viga. E quando eu falo flambagem local das chapas, não é flambagem da viga como um todo. Por quê? Flambagem da viga, assim como a gente vê flambagem do pilar, que é a flambagem de um elemento estrutural, está vinculado à sua área, à sua inércia, claro, mas também está vinculado às suas extremidades, ao seu comprimento de flambagem e aos seus vínculos externos. Lembra, quando a gente estuda pilar, é engastado livre, é biapoiado, é biengastado, isso tudo interfere na flambagem do elemento em si. E agora nós estamos falando do que interfere na capacidade resistente, mas não é um problema de vinculação ou de comprimento de flambagem, é um problema na seção transversal da viga. E aí a gente tem o que a gente chama de seções compactas. O que é uma seção compacta? Ela permite que o momento resistente, o momento vetor resistente, atinja o momento de plastificação total da seção transversal. Lembra quando a gente fala aqui que a gente tem região elástica e depois um material elastoplástico perfeito? O ideal é dimensionar todo mundo nas estruturas metálicas para atingir a plastificação, para aproveitar 100% da resistência que esse material pode me dar. Então eu quero levar ele até aqui, até a minha tensão de plastificação. No caso de vigas, eu posso chamar de momento de plastificação. Eu não quero que ele se rompa a um momento menor do que o momento de plastificação. Quero levar todo mundo até a sua capacidade máxima para aproveitar o meu material. E as seções compactas, elas fazem isso. Elas permitem a plastificação total da seção transversal. Então, quando a gente fala de diagrama tensão-deformação, antes do escoamento, lembra que esse diagrama ele é assim, ó, parte tracionada, parte comprimida, e dá um diagrama mais ou menos triangular. Quando vai plastificando, todo mundo atinge um determinado nível de tensão. E aí a gente fala que a seção inteira foi plastificada.
ela foi aproveitada na sua máxima capacidade. Quando ela fala seção semicompacta, acontece o seguinte: apenas as regiões mais submetidas às tensões, né? Para a gente lembrar que tensão é M e Y sobre I, a tensão normal. O momento é normal, é constante para a seção transversal inteira, a inércia é constante para a seção transversal inteira, só o Y é. Maior vai ser a tensão atuante quanto mais distante for da minha linha neutra. Então, o que acontece? A gente tem plastificação, porque a tensão atinge a tensão de plastificação nos extremos, mas o núcleo ali da peça, ele não atingiu a plastificação. Por que ele não atingiu? Porque teve flambagem local de alguma chapa. Então, na seção transversal, eu tive algum problema na seção transversal para não plastificar todo mundo. Então, ficou entre o momento de início de escoamento e o momento de plastificação total da seção. Significa que parte da seção atingiu MP, quer dizer, não é MP porque o momento é o conjunto da seção como um todo. Mas se a gente pegar pontos da seção, os pontos que estão aqui embaixo ou em cima, eles já atingiram a plastificação. Vou colocar um elastoplástico perfeito. Eles atingiram a tensão de plastificação. Vou chamar aqui de FP, tensão de plastificação. Outros não estão ou não atingiram a plastificação. Estão ainda no regime elástico. Digamos que estão aqui, ó, transitando por aqui ainda. Então não aproveitei totalmente a capacidade. Ele rompeu entre o momento de início de escoamento e o momento de plastificação total da seção. São seções semicompactas. E as seções esbeltas são o pior caso, porque ninguém conseguiu chegar na plastificação. Então nem os pontos mais distantes, onde a tensão está alta pra caramba, nem o ponto mais distante, ele não conseguiu chegar na plastificação. Ele ficou por aqui, ó. Ficou por aqui, ali na região elástica. Ninguém plastificou. É péssimo ter uma seção esbelta, porque o momento resistente sequer atinge o momento do início do escoamento. Quando eu falei início do escoamento, é que a seção mais distante atinge a plastificação. Então, nem as mais distantes, que têm tensão maior, foram plastificadas. Ou seja, todo mundo ficou no regime elástico. E dimensionar a estrutura de aço no regime elástico é vergonhoso, porque o aço é caro, é um material que tem elevada resistência e a gente geralmente explora a plastificação da seção como um todo, e não o dimensionamento feito no regime elástico, tá ok? Veja que no regime elástico, os extremos têm tensão elevada e o meio quase nem tem tensão. Olha, nas seções esbeltas. Nas seções semicompactas, eu aproveitei o material que está longe do centro, mas o material que está aqui, ó, que foi colocado aqui, está com nível de tensões muito baixas. Quando eu plastifico, aí sim, todo mundo atingiu, ou seja, toda a seção transversal atingiu a máxima resistência, né, ou a tensão máxima, que é a tensão de plastificação. Isso me dá o maior momento que aquela seção de fato resiste. Todas as outras, semicompactas ou esbeltas, tiveram problemas que não as deixaram atingir o momento de plastificação. Problemas esses que acontecem aonde? Na seção transversal, como eu disse. E aí, a gente tem a classificação das seções transversais. Isso é uma peculiaridade de estruturas metálicas. Veja, as seções transversais são classificadas pelo parâmetro de esbeltez lambda-B, definido pela relação largura e espessura de seus componentes. Que componentes são esses? São os componentes AA ou AL. Assim como a gente tem uma viga que pode ser biapoiada ou uma viga que pode ser engastada e livre, quando a gente fala da seção transversal em si, a gente tem componentes, ou seja, partes da seção transversal, que podem ser apoiada ou apoiada e livre, como é o caso desta barra vertical aqui no perfil I, que a gente chama de alma. Ela é apoiada aqui. Por isso ela é uma barra AA. Ora, já as mesas, né? O lado de cá está engastado e livre, AL. O lado de cá, engastado e livre, AL. A mesma coisa embaixo, AL. E do outro lado, AL. Ou seja, apoiado e livre. Esses elementos, tanto a AA quanto a AL, têm o que a gente chama de padrão ou parâmetro de esbeltez lambda-B, que
Se lambda B for maior do que lambda R, significa que o parâmetro de esbeltez é maior do que a esbeltez limite. E aí eu vou passar para o próximo slide para você ver. Ora, se nós temos um diagrama esbeltez, ou parâmetro de esbeltez, por momento, e nós temos uma esbeltez que é maior do que a esbeltez para a seção semicompacta, no início do escoamento, se eu estou com este parâmetro de esbeltez por aqui, eu tenho uma seção muito esbelta. Ela não vai atingir nem o momento de início da plastificação, que é o MR, que é o início do escoamento, né, na verdade. Se ela é muito esbelta, se o lambda dela é maior do que o lambda R. Se o lambda dela fica entre lambda P e lambda R, ela é uma seção semicompacta. Significa que ela vai ali, as seções semicompactas, podem atingir a resistência ao escoamento, mas não é toda a seção que vai atingir a resistência ao escoamento. Quando eu tenho o parâmetro de esbeltez dos seus elementos, né, todos esses elementos, a A e a L, que são menores, a esbeltez é menor do que lambda P é o quê? É a esbeltez limite para seções compactas. Lambda R é o quê? Esbeltez limite para seção semicompacta. Se eu passei da esbeltez da semicompacta, eu sou esbelto. Se eu passei da compacta, eu sou o semicompacto. E se eu tenho uma esbeltez menor do que a compacta, do que a esbeltez limite para a seção compacta, eu estou aqui, no melhor dos mundos. Toda a minha seção vai atingir a plastificação. Então, esse slide anterior, onde eu falo da classificação das vigas, ele é a tradução, na verdade, ou pelo menos tem que dizer a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, desse slide aqui. Por quê? A viga atinge ou não o momento de plastificação em função da esbeltez dos seus elementos constituintes da seção transversal. Se eles escoam, se eles flambam antes da hora, eles limitam a capacidade da viga como um todo. Então, se eu tiver problema no elemento, seja na mesa, seja na aba, do elemento da seção transversal, certamente eu vou ter problema na minha viga também. Ou seja, eu vou ter flambagem de partes ou de componentes da seção transversal e essas flambagens local das chapas vão reduzir o momento máximo que aquela viga resiste. Bem complexo, quer dizer, talvez seja complexo, mas nas provas a gente vai ver que não é bem assim. Quero que você entenda a existência e a classificação das seções para resolver questões. Bora para uma bateria de questão agora e fixar esse conteúdo.